Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Estou de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. Nós estamos estudando sobre as medidas não convencionais, que são aquelas medidas que nós utilizamos no nosso dia a dia, sempre que não temos uma medida padronizada, certo? Então, lembram da aula passada que nós falamos das medidas que foi feita a cama a cama para a rainha do rei? Vamos relembrar. O rei pediu ao carpinteiro que fizesse uma cama para ele presentear a rainha, certo? Porém, quando ele deu as medidas necessárias do seu pé, o carpinteiro, que tinha um pé bem menor, fez a cama com aquelas medidas. Porém, eles não compararam a medida dos seus pés. Então, o que aconteceu? A primeira cama que ele fez era uma cama bem menor, certo? Ele fez uma cama bem menor. Depois que ele descobriu que o seu pé era bem menor que o pé do rei, ele pediu o quê? Ele pediu, então, uma medida do pé do rei. E assim foi feita a medida do pé do rei. E assim ele pôde fazer uma cama com aquelas medidas, uma cama que realmente coube à rainha. Muito bem. Então, essas medidas são a medida do como foi utilizada o pé é um exemplo de medida não padronizada. Significa o quê? Que cada pessoa vai ter a sua medida diferente. Afinal, as pessoas são diferentes. Umas são maiores, outras são menores. Automaticamente, essas medidas vão o quê? Mudar. Isso mesmo. Mas além do pé, que nós já sabemos que podemos utilizar. Por exemplo, para medir um campo de futebol, podemos utilizar o quê? Podemos utilizar o passos, nosso passo, para medir. Isso mesmo. Então, se uma criança fizer a medida com os passos e um adulto também fazer a mesma medida do campo de futebol, o que nós vamos compreender? Nós vamos compreender que nós vamos ver que a criança vai ter a medição diferente do adulto, afinal a criança é menor. Então a criança vai dar mais passos do que o adulto. Vai dar mais passos que o adulto. O adulto, como é maior, vai dar passos maiores. Automaticamente, vão ser necessários poucos passos, certo? Mas além dos passos e do pé, nós podemos utilizar mais o que para fazer medidas? Para retirar essas medidas? Nós também podemos utilizar a polegada. Você sabe o que é a polegada? Sim, a nossa polegada, o nosso polegar, certo? Você sabia que as televisões, elas são medidas por polegada? Isso mesmo. Qual o tamanho da sua televisão? Você sabe quantas polegadas ela tem? Se você perguntar para os seus pais, com certeza eles vão saber. Quando vamos comprar as TVs, nós compramos por polegadas. Então, existe TVs de 24 polegadas, é um tamanho. De 30 polegadas, 32 polegadas, é outro tamanho. Então, os tamanhos vão variar, certo? Porém, as polegadas que são medidas na televisão ou em outros aparelhos que também utilizam a polegada, elas têm uma polegada padronizadas, certo? Mas quando nós estamos medindo na nossa casa e utilizamos a polegada e uma outra pessoa que também for fazer a mesma medida usando a sua polegada, o que vai acontecer? Você sabe? Claro que vai ser diferente. Afinal, uma pessoa pode ter a polegada maior que a outra. Isso mesmo. A não ser que essas polegadas sejam utilizadas já de forma padronizada. Mas nós estamos falando aqui como nós podemos utilizar na nossa casa, no nosso dia a dia, sem ter essa medida padronizada, certo? Então, nós já sabemos que podemos utilizar o pé,
os passos, a polegada. Será que nós podemos utilizar o que mais para fazer essas medidas? Nós também podemos utilizar a braça. E o que é a braça? A braça é quando nós medimos com os nossos 2 braços abertos, igual está aqui nessa figura, certo? Mas você em casa também pode fazer junto comigo. Você abre bem os braços e aí você pode ter essa medida. Você pode estar utilizando um barbante para tirar a medida, por exemplo, da sua braça. Você vai esticar bem grande, certo? Esta é a medida que nós chamamos de braça. Mas será que só tem a braça, o pé e os passos? Será que nós podemos utilizar o que mais para retirar essas medidas? Nós também podemos utilizar a jarda. Alguém já ouviu falar? Isso mesmo. E como é essa jarda? Lembra da nossa história da primeira aula que foi sobre o rei, que ele tirou a medida do seu pé? Muito bem. A jarda também, há muito tempo atrás, também ela foi retirada, né? Ela surgiu, melhor dizendo, ela surgiu também à medida de um rei. Isso mesmo, um rei também teve a ideia de padronizar a sua jarra. Então, a jarra é o quê? É a medida que vai lá, jarda, que vai lá do nosso dedo, polegar, até a ponta do nosso nariz. E será que a minha medida e uma medida de uma criança vai ser igual? Não, não vai ser igual. Por quê? Porque cada um tem um tamanho diferente, isso mesmo. E se eu for comparar a minha mesma medida com de uma pessoa que seja bem mais alta, o que vai acontecer? Esta medida também vai ser o quê? Diferente. E agora, crianças, vocês acham que acabaram de medições? Não! Nós ainda podemos utilizar o palmo. Você sabe o que é o palmo? Nós medimos o palmo com a nossa mão bem esticada. Isso mesmo. A nossa mão bem esticada, nós também podemos utilizá-la para tirar o quê? Medidas. A medida do palmo. E esta medida geralmente é uma das mais utilizadas no nosso dia a dia. Vamos medir alguma coisa ali que seja não tão grande e nós precisamos fazer as medições, então nós vamos lá e começamos a colocar o nosso palmo. E aí tiramos essa medida, 2 palmos, 3 palmos, certo? Agora, crianças, vamos então comparar algumas medidas. Olha só, eu tenho esta agenda e tenho esta outra agenda. O que nós podemos perceber? Que uma é maior que a outra, certo? Isso mesmo. Esta é maior que esta. Uma é maior e a outra é menor. Então, aqui nós estamos o quê? Comparando algumas medidas. Vamos agora ver quantos palmos eu consigo medir nesta agenda, certo? Então, se eu medir aqui desse modelo, desse jeito que está, eu vou medir o quê? 1 palmo, certo? Mas e esse lado? O outro lado dela, eu fiz a medida de um dos lados, certo? Agora eu quero saber aqui, quantos palmos vocês acham? Aqui eu consegui medir 1 palmo. E aqui, vocês acham que tem mais de 1 palmo ou tem menos de 1 palmo? Lembrando que aqui eu já consegui medir 1 palmo. Então, aqui tem mais ou tem menos? Vamos conferir? Vou colocar assim deitadinho, para que vocês observem bem. Então, aqui, ó, eu medi, olha, 1 palmo e ainda está faltando. Então, eu posso dizer que esta agenda, este lado tem 1
palmo e mais um pouquinho, ainda sobrou, não foi? Então, tem mais de 1 palmo. Este lado, eu medi 1 palmo e este 1 palmo, mais de 1 palmo, aliás, porque eu medi 1 palmo e ainda está faltando, certo? Muito bem, crianças. Agora, vamos ver a mesma medida do meu palmo nesta outra agenda, que é o quê? Menor que a primeira, certo? Vocês acham que aqui tem 1 palmo? Tem mais de 1 palmo ou tem menos de 1 palmo? Vamos então conferir? Olha só. Passou o meu palmo. Então, significa o quê? Que aqui tem menos de 1 palmo. Isso mesmo. Agora, vamos medir este outro lado da agenda? Será que aqui tem 1 palmo, crianças? Vamos conferir, então. Vou medir assim para ficar bem mais fácil para você visualizar. Olha, deu certinho 1 palmo, certo? Então, esta medida eu tenho 1 palmo e aqui menos que 1 palmo. Agora, crianças, vocês acham que se uma outra pessoa for fazer essa mesma medida utilizando o palmo, a medida vai ser igual? Então, a medida pode ser diferente. Afinal, alguém pode ter 1 palmo maior que o meu e nesta medida, que apenas dê 1 palmo, possa ser que a dela seja, o palmo dela ser maior, então vai ser bem diferente. Tudo bem? Agora, crianças, eu trouxe aqui também, olha, este caderno. Será que este caderno tem as mesmas medidas que a agenda maior e a agenda menor? Vamos comparar? Aqui, ó. Certo? Então, nós já sabemos que o caderno é bem maior que as duas agendas, certo? Eu tenho aqui uma que é menor, essa que também é menor que o caderno. Agora, crianças, será que esta medida tem mais de 1 palmo ou tem menos de 1 palmo? Vamos conferir? Olha, bem esticado, 1 palmo certinho. Muito bem. E agora, crianças, será que esta medida do caderno tem mais de 1 palmo ou tem menos de 1 palmo? Vamos conferir? Olha lá, então, eu medi aqui 1 palmo e ainda, ó, não completou 1 palmo, certo? Então, eu posso dizer que este lado do caderno tem 1 palmo, tem mais de 1 palmo. Afinal, olha, ainda falta um montão. E eu poderia completar essa medida com a minha mão fechada. E aí, então, eu ia dizer que ela tem 1 palmo e 5 dedos, certo? Muito bem, crianças. Aprendemos um pouquinho mais sobre as medidas não convencionais. Gostaram da nossa aula de hoje? Para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!